muito bem-vindos ao nosso canal aqui para poder falar sobre a ditadura. Luzia, muito bem-vinda. Fabrício, bacana, o pessoal tá entrando todo mundo aqui. Olha só, Christopher, vamos lá, Christopher. Ele tem que pedir, Christopher pede para mim aí para poder entrar. Christopher Goulart. Eu não consegui, Maria La Salete. Muito bom. Eu não consegui adicionar o Christopher. Aqui, vamos lá. Entrar o nosso convidado de honra. Olá, Luiz Marinho. Muito bem-vindo. Olha só quem está entrando aqui. Oi! Que prazer ter você aqui. Tudo bem? Tudo bem, Regina? Como é que vai? Prazer é Eu todo. estou muito feliz de você estar aqui com a gente, contando uma parte da nossa história, podendo trazer para nós uma grande contribuição para nós entendermos aquele momento histórico. E eu vou contar para você que eu também estou muito feliz, porque eu moro aqui na Barra da Tijuca, e eu penso que o Kid Abelha está fazendo uma live aqui, ao vivo, porque está o povo todo, uma festa que você não tem noção. E eu também gosto muito, eu sou muito vaidosa, eu adoro me arrumar, né? Então hoje eu tive um momento especial para me arrumar para você e para todos os convidados. Você está onde? Você está falando de onde? Se apresenta aí para o pessoal. Eu tô em Porto Alegre, obrigado, boa noite para todos. Estou tentando ver que eu tô brigando aqui com o celular para ele ficar num lugar que eu não preciso ficar mexendo nele. Mas eu tô falando contigo de Porto Alegre. Obrigado pelo teu convite. Nós nem tínhamos percebido o seu sotaque. Eu já morei um ano no Rio de Janeiro, em 96, mas eu morei muito tempo no Uruguai também, mas eu moro já há muitos anos aqui, tenho 3 filhas, moro há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, entre Porto Alegre e São Borja, né? São Borja é a cidade... Welcome. Origem. Waiting to connect to Bluetooth device. E conta pra gente o que você faz hoje, né, pra gente conhecer um pouco mais da sua história. Claro. Bom, eu sou advogado, tá? Eu trabalho com história de direito empresarial, mas divido as minhas funções na minha militância política. Eu sou dirigente partidário, eu sou filiado ao Partido Democrático Trabalhista, ao partido do Brizola, do ex-governador Brizola. Tenho função de dirigente, tanto no estado do Rio Grande do Sul, como também sou ligado ao Diretório Nacional, tá, do partido. Sou primeiro suplente de senador até o ano de 2022, né? Fui eleito junto com o senador titular no ano de 2014. Já fui vereador aqui em Porto Alegre, já fui secretário... Bacana! Muito legal. Eu gosto muito de... Tem uma história bonita, né? Muito bonita a tua história. Deixa eu pedir aqui para o pessoal do Facebook que vocês possam entrar lá no Instagram, que a gente vai estar muito mais próximo. Babi, Júlio César Raimundo, chama o pessoal aí para ir para o Instagram. Meu Instagram é regina.araújo. Lá a gente vai poder conversar muito mais legal, tá bom? Espero vocês lá. Antes de começar a contar a nossa história, tem que começar um pouquinho antes, para que as pessoas possam, né, entender que a história, na verdade, vem quando Jânio Quadros, que tomou posse em 1961, de 1961, e ele ficou 7 meses no cargo. E lá, naquela época, tínhamos 2 partidos. E poderia, naquela época, ser de partido diferente. Então, por exemplo, o que é inconcebível hoje, imagina só, Jânio Quadros, né, junto com o João Goulart, que era na época. Imagina como se fosse hoje Fernando Collor de Mello com Lula competindo. Mas naquela época valia, né, Cristóvão? Naquela época valia tudo.
E o que aconteceu é que naquela época, Jânio, então, ele sentiu que tinha pouco poder, apesar de ser uma pessoa muito carismática, ele tinha um slogan, varre, varre, vassourinha, né? E ele sentiu que estava com pouco poder, e porque ele tinha uma massa muito grande da população, então ele resolveu renunciar. Agora, antes disso, ele tem um plano. Por quê? Naquela época, o vice dele era João Goulart, e ele tinha sido lá atrás ministro do Trabalho. E como ministro do Trabalho, ele conseguiu, porque o salário mínimo era muito baixo mesmo, então ele conseguiu dobrar o salário mínimo. E o que aconteceu é que ficaram todos, né, que é lógico, não todos, mas a direita, os militares, as pessoas que não queriam ver o partido dos trabalhadores crescerem, eles começaram a ficar olhando torto. E o Jânio, sabendo disso, ele fez o quê? Ele convidou o vice dele para ir para a China, que era um país comunista. E diante disso, como ele já era uma pessoa mal vista, né, o Jango, ele então, quando ele renuncia, ele acredita piamente que ele seria reeleito. E porque o povo todo ia trazer ele. E ele também acreditou que o Jango não assumiria o poder, porque não deixariam forças ocultas. Como o próprio Jânio falava, né, forças ocultas me fizeram renunciar. Mas, na verdade, foi todo um planejamento dele. Só que o que aconteceu é que ele renunciando, o povo não foi para as ruas. E naquela época, Leonel Brizola, que é o seu tio, né, um homem brilhante, foi um homem brilhante, ele conseguiu ir para as rádios de Porto Alegre, ir para as rádios do Brasil inteira, fazer passeatas, e ele conseguiu, então, trazer, nesse momento, o João Goulart para assumir o cargo, não como presidente naquela época, mas como um parlamentarismo, que seria mais ou menos como ele manda, mas manda um pouquinho, para vocês entenderem e encurtar a história e ir para o que interessa. E naquela época também, quem ele denominou para ser o primeiro-ministro dele foi o Tancredo Neves. O Tancredo Neves, que veio a falecer como presidente da República. Aqui um dado importante para vocês, que é bacana a gente falar. Nós tivemos 5 presidentes presos, né? Não é isso que eu queria falar, não. Espera aí que eu vou achar já. Os presidentes que foram depostos. Eu acho já e a gente já fala. Ah, sim. 4 presidentes depostos. Em 1930, Washington Luiz. Em 1945, Getúlio Vargas. Em 1955, Carlos Luz. E em 1964, João Goulart, que foi realmente a história que mudou o nosso país. Então agora eu entro, né, com o neto do Jango para contar como é que foi aquele momento onde que ele entrou no parlamentarismo e começou a governar. Agora eu quero ouvir a sua história. Para contextualizar e as pessoas entenderem o que aconteceu naquele momento. Paulo Rocha está aqui também. Eu quero que vocês possam vir para o Instagram, Regina.Araújo, porque aqui a gente está com o neto do Jango, muito mais legal, né? Do que só eu falando aqui. Então saiam daí do Facebook, venham aqui para o Regina.Araújo, que vai ser muito legal. Pronto, quero ouvir você, que primeiro eu quero dizer de como eu estou emocionada de estar falando contigo, né? A minha história, eu vou falar aqui do dia que seu avô nasceu. Ele nasceu no dia 1º de março de 1919. E ele faleceu no dia 6 de dezembro de 1976. E no dia da morte dele, eu estava sendo presa. Ó, porque naquela época, eu estudava no Colégio Objetivo e a gente foi para o Largo São Francisco para protestar. E na hora que a gente foi protestar, eles colocaram os cavalos em cima da gente. E naquela época tinha isso, né? As pessoas que estão vendo aí nem imaginam o que aconteceu naquela época. E eles machucavam, era para matar mesmo, né? E a gente foi, todo mundo foi preso e aconteceu lá um monte de histórias que a gente não podia falar, não podia se manifestar. Então, eu estou falando isso até para contextualizar o quanto que para mim é importante estar com você e poder lembrar daquele momento e poder aprender com tudo que a gente viveu e até para a gente ficar muito claro que o mais importante é a gente compreender o passado para não deixar o nosso futuro vir a acontecer. E a gente torna o nosso presente viável.
Conta pra gente a partir daí como é que foi. Bom, Regina, primeiro é um prazer falar contigo, tá? Para todas as pessoas, teus amigos, tuas amigas que te seguem dentro do núcleo, verdade, empresarial, de gestão de negócios. É um núcleo que se propõe a busca afetiva de lideranças, né? Também cumprimento a muitos amigos que eu estou vendo aqui, antes de iniciar no assunto proposto por ti, Regina. Já vi ali o Renato Pico, Nelson Williams, advogado, grande amigo nosso, Rafael Pretitude, enfim, muita gente. Eu quero que Marcos Fiorenzo, que todos se sintam absolutamente abraçados, a Suzana, a Toque, e a Nilza, a Jaque, enfim, tá? É uma honra falar com todos vocês. Bom, falar sobre um assunto que envolve política e, naturalmente, falar sobre esse período específico, esse convite que tu me fizesse, sobre o João Goulart, sobre o trabalhismo, sobre golpe, eu costumo dizer que ele não se resume ao saudosismo, né? É de fundamental importância a chamada da tua propaganda, ela é muito bem colocada, porque realmente é de fundamental importância para nós sabermos onde nós pisamos nos dias atuais, nós termos um conhecimento de questões prévias que aconteceram na história do Brasil. Isso não se resume tão somente a essa história em si, mas todo conhecimento que nós pudermos assimilar nos ajuda melhor a caminhar, a termos uma noção de bom senso, a sabermos nos portar diante das mais diversas situações. E o que representa, né, absolutamente falar na questão do golpe em 64, falar em João Goulart, é muito plausível de destacar uma série de conceitos. Eu vou falar de conceitos, eu vou falar de valores, que hoje eles parecem não estar conectados, lamentavelmente, com a realidade que nós vivemos, um mundo que, ao natural, se encaminha para uma sociedade de consumo, onde muito menos é valorizado, pelo menos é a minha percepção, modesta percepção de mundo, muito menos se valoriza o indivíduo e muito mais se valorizam outras questões. Falar em Jango representa ir na contramão disso. Falar em Jango representa exaltar o humanismo, representa exaltar a democracia. Falar em Jango representa ressaltar o bom senso, representa o Estado democrático de direito, representa a capacidade de dialogar, a vontade de dialogar, colocando os interesses da coletividade acima da individualidade. Você vê que são questões simples, né? Parece ser muito simples, deveria ser. Acontece que, de alguma forma, o que percebo é que nem sempre o que é tão simples é o que é propagado. O mundo poderia ser muito mais simples. É que as pessoas acabam complicando, muitas vezes, por acusações, por debates, por brigas, né, por querer predominar, às vezes, um posicionamento sem ouvir o outro. Quer dizer, vamos começar com a seguinte ideia. Qualquer pessoa que se diga democrata, naturalmente, qualquer pessoa que se diga democrata, ela tem a obrigação de ouvir a outra parte. Tem a obrigação de buscar um diálogo. Sim. Nós não podemos viver no campo da imposição, né? Então, e a gente vive isso no mundo de hoje, né? Que é umas pessoas inconsequentes, nem ouve direito, já vai julgando e vai brigando. Então, é muito pertinente a gente falar sobre esse assunto para que a gente compreenda aonde que nós estamos e aonde nós não queremos estar. É isso. Então, falando de Jango, nós temos que, obrigatoriamente falando, falar em relembrar o herdeiro do presidente Getúlio Vargas. Jango inicia na política através da mão de Getúlio Vargas. O meu bisavô, Coronel Vicente Borja, ele era uma liderança do ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, né? Mas o Getúlio Vargas vem na continuidade de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, a Revolução de 30. Então, a nossa família já tinha uma relação com eles, tá? Só que, em 1900, o meu avô acaba se elegendo em 1947 deputado estadual com 20 e poucos anos, tá? Se eu estiver falando mais, tu me corta, tá bem, Regina? Porque eu preciso... Não, pode falar. É teu hoje aqui. Não, é simplesmente para contextualizar, fazer uma introdução breve, para depois, propriamente, nas causas do golpe, esse tipo de situação. 47 se elege um jovem, meu avô era
é um advogado, né? Era um cara vindo de uma família de estancieiros, né? E ele acaba por colocar o seu espírito, seu estado de espírito, e isso é uma coisa muito importante, porque exercer política antes de mais nada, exercer um estado de espírito, eu estou querendo dizer da verdadeira política, né? E o meu avô, ele sempre foi um contestador. Ele era um cara, filho de fazendeiro, um cara muito bem sucedido, através das posses que recebeu, que herdeu do seu pai, mas ele tinha uma consciência social muito forte. E é isso que fazia ser, inclusive, alguém que contrariava os próprios interesses da sua própria classe. E isso será uma tônica na vida dele, e inclusive esse estado de espírito que eu me referi, ele acaba por ser um dos principais motivadores do seu falecimento, provavelmente assassinado no exílio, isso a gente pode falar depois, aos 57 anos de idade. A vida do meu avô, ela se dá desde 47, olha só, a vida política, olha que nós estamos falando de uma trajetória política, apesar de muito marcante, extremamente curta. Por quê? Porque são apenas de 47 até 64, são 17 anos. Então, nós estamos falando de 17 anos de uma vida pública de alguém, de deputado estadual até a deposição 64. E ficou na história, né? Que marcou a história e que depois morreu, né, no exílio pela perseguição do golpe civil-militar de 64. Depois de 47, ele foi, em 1950, deputado federal, aí já ele é deputado federal, sempre com uma ligação muito grande com o presidente Getúlio Vargas, né? Ele era o herdeiro do presidente Getúlio Vargas. O Jango representa a capacidade e a vontade de inserção de sangue novo no cenário brasileiro pela mão do nosso grande estadista, né, presidente Getúlio Vargas. E que tinha... Foi lá que ele foi ministro do Trabalho, né? Exatamente, foi ministro do Trabalho. Ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. Foi quando ele instituiu várias... Lá atrás ele já vinha fazendo um trabalho lindíssimo, né? Porque, poxa, dobrar o salário do trabalhador já criou aí uma controvérsia muito grande, né? Isso foi em 1953, né? Na época era ministro do Trabalho e da Indústria também, era um ministério unificado. Eram dois. Acontece que até então, dois em um, ministro do Trabalho e da Indústria. Só acontece que até então, esse ministério ele se prestava muito mais para atender os interesses dos, digamos assim, interesses patronais, né? E muito menos em atender os interesses do trabalhador. Então o Jango entra jovem, né? Muito jovem, com a marca, o carimbo do presidente Getúlio Vargas, e acaba por quebrar um pouco dessa lógica. Porque ele era um cara muito simples, um cara que atendia, um cara que quebrava qualquer tipo de formalidade. Isso é outro traço muito importante. A comunicação do presidente Jango Goulart era de forma muito franca, direta, próxima. Ele não era um cara, digamos, claro, quando tinha que ser formal, era formal, evidentemente. Mas passada a necessidade institucional, isso eu acho um grande exemplo para qualquer área de atuação, passada a necessidade institucional, quanto mais formalidade nós colocarmos, mais nós nos distanciamos. E isso, às vezes, não tem uma motivação efetiva. Eu preciso me aproximar de ti, todos nós, de alguma forma, precisamos nos aproximar para ter um diálogo, para que o trabalho surja de forma melhor, para que as políticas públicas aconteçam de forma melhor, para que a vida flua de forma mais natural. E Jango era isso, ele passava a receber diariamente, né, todos os trabalhadores do Brasil, divididos em suas mais diversas categorias, né? Eu quero que você fale de um momento assim, muito importante, antes da gente entrar para a ditadura, que assim, na minha opinião, ele foi muito inteligente quando ele não partiu para a briga, na hora que ele aceitou realmente o parlamentarismo, né? Porque ele foi muito criticado, as pessoas ficaram revoltadas porque queria ele como presidente, e ele recuou. Isso para mim é liderança, né? Liderança, você não precisa avançar né, com tudo. Então, o que ele fez? Ele recuou porque ele sabia ali que ele ia conseguir, mais para frente, conciliar e entrar como presidente da República, né? Então, eu quero só que você lembre desse fato, que para mim foi o fato mais marcante na liderança dele. Isso já foi bem depois, né? Ele, depois de ser ministro do Trabalho, foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek eleito. Naquela época, as votações, as eleições se davam em separado.
podia votar para o presidente da República no partido e para o vice-presidente de outro partido. Então, meu avô também ajudou a construir Brasília. São dados fundamentais. Foi. Através de toda a iniciativa, né, do presidente JK, que é um dos marcos também, né, de referência do nosso país. Pouca gente se lembra que Jango era o vice, inclusive foi vice de JK, tendo sido eleito com mais votos que o próprio Juscelino Kubitschek. Então ele chega... É isso mesmo. ele chega com essa bagagem até 1960, quando aí acontecem outras eleições, o presidente Jânio Quadros, né, concorre, tu falavas muito bem no início do programa, né, com um chamamento ao combate à corrupção, a vassourinha era a marca dele, varre a vassourinha, ele aparece como, ele era um outsider, como outros tantos que aconteceram que já estiveram aí presentes na história política. Muito parecido com o Fernando Collor, né? Exatamente. Marajás, era com aquela mesma ideia. E o povo se apresenta como vice-presidente, né? Concorre já, se apresenta como vice-presidente. Detalhe importante que naquela época, pela Constituição de 1947, o vice-presidente naturalmente se tornava presidente do Senado. Isso é pouca coisa, é um dado que poucos conhecem também. Então ele foi presidente do Senado enquanto era vice-presidente de Jânio Quadros, de Juscelino Kubitschek, e foi depois também presidente do Senado, quando foi eleito, né, na dobradinha Jânio e Jango, apesar de serem propostas políticas completamente diferentes. Completamente diferentes. Jânio Quadros. Como é que podia, né? Como é que podia? Então, assim, mas, por outro lado, vê que vice-presidente tem muito mais legitimidade do que se eleito através de uma chapa. Por quê? Porque ele era votado. Então o vice-presidente tinha muito mais importância naquela época do que tem hoje. Porque ele era votado. E eu creio que foi o único na história que o vice-presidente foi mais votado do que o presidente. Em relação em relação ao Juscelino Kubitschek, foi exatamente isso que aconteceu, né? Exatamente. Então, assim, bom, Jânio Quadros, tá? Em 7 meses, o Jânio Quadros renunciou. Porque é fato que ele tinha uma ideia de se auto-perpetuar no poder. Sabe que o Jânio é uma figura muito, digamos assim, chamativa no cenário político nacional, por usar uma expressão... Polêmica também, né? Polêmica, né? Porque ele acaba em 7 meses, imagina, um cara eleito, ou 7 meses as pessoas... Logo no início no primeiro momento dos governos, de todos os presidentes da República, é o momento que a pessoa está com uma popularidade alta, quer se afirmar, e ele conseguiu em 7 meses renunciar. Tal era a sua fome. E ele foi votado, pra você ter uma ideia, ele teve 5.600.000 votos. Significava que ele teve muitos votos, por isso que ele acreditou que ele tinha todas as pessoas do lado dele. E aí a história da renúncia do Jânio se deu na seguinte dia do soldado, 25 de agosto, tá? Casualmente um dia depois do falecimento, na história, do falecimento do presidente Getúlio Vargas, 24 de agosto. 25 de agosto, meu avô estava na China, o João Goulart é o primeiro líder latino-americano a abrir fronteiras comerciais com o Oriente, né? Com a China, primeiro líder latino-americano. O Jango era trabalhista, né? E isso é muito importante dizer, a diferença dos segmentos ideológicos. O trabalhismo não é marxista, não é comunista, se tu entender ele como uma forma de anteparo entre os interesses do capital e do trabalho, que me parece algo muito razoável hoje, nos dias atuais. O problema é que existe uma ignorância, de certa forma, generalizada e colocada como estratégia para que as pessoas eventualmente não compreendam alguns conceitos elementares, e aí começa a rotulação desnecessária. Jango era comunista. Não era mentira, muito pelo contrário. Isso é muito importante falar, aproveitar que eu estou falando aí com nossos amigos e amigas. O trabalhismo, inclusive, lá no Estado Novo, com Vargas, colocou Prestes na cadeia, né? O trabalhismo ele não se propõe a encampação dos meios de produção. Não, ele só quer regulamentar o que Alberto Pasqualini chamava de usura social ou rentismo parasitário, né? Porque entende que isso deve estar colocado, né, a serviço
da soberania nacional. E um país com uma potência como o Brasil, é óbvio que tem que acreditar na sua própria potencialidade. E o Jango carregava essa visão política a favor do não alinhamento dentro do sistema político, geopolítico. Ele seguia um alinhamento independente, nem alinhado aos Estados Unidos, nem alinhado à União Soviética. Né? Vale lembrar que aquele momento era um momento de Guerra Fria, um mundo dividido. Né? Vale lembrar também que em 59 aconteceu a Revolução Cubana, então o mundo também tinha essa preocupação com o comunismo, mas muito em função tinha. 59. O comunismo antigamente não era o que é hoje, né? Naquela época, o comunismo era como se fosse a morte, né? Você vai... A verdade é que naquela época fazia sentido até falar em comunismo. Não do presidente João Goulart, que efetivamente não era, como eu te disse, era um capitalista. Só que existe uma direita raivosa, e aí, assim, dentre uma das estratégias da Guerra Fria, uma das táticas é a colocação de rótulos nas pessoas. Porque através da guerra de narrativa, que eu diga que tu é preto ou branco, e tu não é nem preto nem branco. Mas convém. Essa é a questão até de tu influenciar. Só para fazer uma analogia, foi o que Gospel fez como marqueteiro de Hitler, né? Exatamente igual. Então rotulou e aí ninguém segura. Exatamente isso. E num país que não tem consciência crítica, porque a educação não é valorizada, essa é a grande verdade, então as pessoas simplesmente repetem, né? Sem tu fazer um confronto de duas. Porque o principal para tu exercer a consciência crítica é tu te deparar com duas versões. Não existe tu simplesmente comer na mão de uma versão só. Tu tem que obrigatoriamente colocar essa versão em contraponto a uma outra versão. É a tese e a antítese. E a partir daí tu tem uma conclusão fundamentada, né, numa correlação de versões, né, até para tu testar a tua própria ideia. A nossa ideia precisa ser testada. É importante ela ser espancada, é importante ela ser espancada por outros olhos, até para os teus argumentos, para contrapor quem eventualmente pensa diferente de mim. Claro que sempre dentro de uma lógica da diplomacia, da naturalidade, da democracia, da postura. Sabe que essa é uma palavra também que pouco lembrada, postura. Postura significa saber lidar com as situações de forma diplomática. É óbvio que não quer dizer ser submisso, mas quer dizer ser, no mínimo, elegante. Falta elegância. E por todas essas virtudes que eu estou te dizendo aqui, o presidente João Goulart caiu, porque ele tinha todas elas. Uma grande referência que eu tenho, claro, é meu avô. Eu nasci no exílio, né? Eu venho de uma família de perseguidos políticos, eu sou anistiado político. Então, assim, tenho 3 nacionalidades, morei muito tempo no Uruguai, eu nasci na Inglaterra, eu nasci em Londres. Eu sou o único neto que meu avô conheceu, né? Em 76, meu avô foi à Inglaterra. Você nasceu no mesmo ano que ele faleceu, né? Eu nasci em outubro de 76, ele foi à Inglaterra, tem uma fotinho Polaroid, inclusive, né, comigo, que ele tirou no mesmo dia do nascimento, e 2 meses depois ele faleceu. Né? Meu pai tinha 19 anos, meu pai é João Vicente Goulart, minha mãe, Zulma Estela Katz, minha mãe é uruguaia. 2 meses depois ele faleceu. Bom, daí claro que o mundo aí vira de cabeça para baixo, né, para toda a minha família. Mas eu te dizia, quando o presidente... Eu só estou com medo, porque a gente tem que chegar na ditadura e passa tão rápido a hora, eu ficaria aqui até amanhã falando com você. Então vamos chegar na ditadura. Mas é importante, então, na questão da posse, quando o Jânio Quadros, né, meu avô estava na China, eu estava dizendo isso, primeiro líder latino-americano, né, abrir com a China, né? E aí o Jânio Quadros, ele joga a público essa versão, claro, para que as pessoas digam, né, que o presidente, o vice-comunista, estava na China comunista. E aí o que aconteceu? Os 3 ministros militares da época, Grum, Moss, Silvio Denis e Odílio Heck, os 3, né, Marinha, Aeronáutica e Exército, lançaram um manifesto contrário à posse de João Goulart, o que já era o golpe. Quer dizer, ali em 61 já tinha uma tentativa de golpe. O que o meu avô fez? Ciente, né, dessa animosidade que haveria, que na verdade era completamente inconstitucional, ele demorou para sair. Na verdade, o meu avô não estava na China, ele estava em Singapura, quando recebeu a notícia da renúncia. Até chegar
né, no dia 7 de setembro, que ele acabou assumindo a presidência no dia 7 de setembro de 61, de 61, ele fez todo um trajeto lento, né, pousando em vários países, que demorou cerca de 5 dias, né, e nesse meio tempo ele entendeu que a melhor saída para o Brasil era o regime parlamentarista, e aí colocou, né, negociado aí com Tancredo Neves, né, e assumiu, ele consentiu em abrir mão dos seus próprios poderes. Então isso tem muita razão. Isso que, Dá um para passo. mim, foi uma das. Foi assim, foi uma forma de liderança realmente que estava muito mais preocupado com o povo, preocupado com manter a paz no país, né? Porque ele poderia ter brigado ali, não. Não, E muita gente contra ele, né? é, Contra ele, a grande parte das pessoas ficaram contra. não, é que isso é uma atitude de estadista, né? O que ele pensou? Sim, Faz agora para depois dar 2 passos para frente. E quando que ele deu 2 passos para frente? Lá em janeiro de 63, quando aí ele colocou a público a votação do plebiscito e o país inteiro votou entre parlamentarismo e presidencialismo, devolveu a ele o regime presidencialista. Então, o que ele pensou? Eu assumo, mas já vou idealizar, planejar o plebiscito, que de fato aconteceu, que aí lá depois eu vou poder governar dentro dos poderes que a Constituição me outorga, né? Isso é outra coisa importante. No regime presidencialista, efetivamente, o Jango governou apenas 1 ano, 2 meses e 23 dias. Então, te dá o Bolsonaro agora já está mais do que 1 ano, 2 meses e 23 dias. Em 1 ano, 2 meses e 23 dias, o presidente João Goulart entrou para a história como o presidente que quis. De fato, ele avançou muito na questão das reformas de base. Falar em Jango tem que falar em reformas de base, que é a reforma agrária, tributária, educacional, administrativa, urbana, lei de remessa de lucros, né? muito do que a gente tem hoje deve a ele lá em 1964, né? Então ele fez coisas que, né, muita gente não fez em 1 ano e pouco, né? Muito legal isso. Eu diria que ele tentou fazer e justamente foi deposto porque acelerou muito mais do que podia, né? Uma coisa que é prática, o comício... Incomodou demais, né? Incomodou demais. É porque aí tem aquela velha situação, né? Existem as forças representativas do capital e as forças representativas do trabalho. E a grande verdade é que a elite, propriamente dita, ela não tem, muitas vezes, a boa vontade de compreender o que se passa na cabeça de um progressista ou de um reformista, né? E aí entra em voga, por exemplo, a questão dos latifundiários, né? Na época essa palavra era muito dita, hoje não se ouve mais, né? Mas latifundiários, se nós não vamos exercer a questão social da terra, a terra tem que ser produtiva, né? Para fazer com que o mercado interno gire através do trabalho na terra propriamente dita, para evoluir com o país. Agora, o que adianta para o país um camarada ter milhões de hectares que não produz? Nós estamos falando de latifúndio improdutivo, não é a terra produtiva. Estamos falando de latifúndio improdutivo. E aí o Jango quis fazer, né, assinou o decreto da SUPRA, a Superintendência da Reforma Agrária, que era uma forma de desapropriar ao redor das rodovias e ferrovias e açudes, lagos públicos, né, rodovias federais, para que o escoamento da produção, né, do trabalhador a quem ele queria dar terra, né, mas não é dar terra no regime da socialização, da estatização, não, né, era através de títulos de propriedade privada. O planejamento do presidente João Goulart era dar a 10 milhões de brasileiros, não me recordo o número exato, mas um número expressivo de brasileiros, e que na época a grande maioria do povo trabalhador vivia em território rural, né? E isso também era um problema, porque isso ocasionava o êxodo rural. As pessoas não tinham como trabalhar na sua própria terra, explorados muitas vezes pelo dono da terra. O que acontece? Vai para a cidade e aí começa a gerar as grandes comunidades que às vezes não têm estrutura, na maioria das vezes não tem estrutura para suportar e para dar condições de vida digna àquele trabalhador que sai do campo, que chega na cidade e não tem emprego. Então, a lógica da reforma agrária, nos termos do presidente João Goulart, ela não tem nada de socialista, de comunista.
E o problema é que as pessoas não queriam ou não estimulavam a compreensão disso. Porque, claro que isso... Só para lembrar, nós temos 10 minutos, tá? Então, pronto. Passa muito rápido. Não, é prazer falar contigo, com todo mundo aí que está nos ouvindo. Já que nós estamos falando de reforma agrária, eu te digo duas reformas que foram fundamentais para a derrubada do presidente Lula. A reforma agrária e lei de remessa de lucros. Já tinha sido assinado, ou seja, que as grandes multinacionais poderiam, tinha sido taxado apenas em 10% dos seus lucros, né, das empresas que representam as multinacionais no território nacional, no Brasil, né, que não poderiam repassar para as suas matrizes nos seus respectivos países. Por quê? Porque esse valor tinha que ser investido em território nacional para estimular o crescimento do território nacional. Lógico. Isso são ideias extremamente evoluídas, principalmente falando num contexto na década de 60. É fato que o presidente João Goulart era um cara muito mais adiantado do que a sua própria época. E seria se tivesse hoje vivo também. Se tivesse hoje, também seria. Também. Agora, Deixa eu te fazer um convite. Claro. Na hora que cair, eu vou te convidar para a gente fazer a parte 2. Você concorda? Fica à vontade. Vamos sim. Porque falar de João Goulart, falar de ditadura, não dá para falar em 40, 45 minutos. É muito triste, né? E só para não frustrar o pessoal que está aí, conta para a gente como é que foi a ditadura e de que maneira que ele foi exilado do nosso país. Bom, minha família foi exilada no dia 1º de abril, aconteceu o golpe, dia da mentira, né? O exército, então, toma conta, um golpe patrocinado, um golpe de ditadura civil e militar, patrocinado, né, inclusive por grandes meios de comunicação, por grande parte da elite brasileira. O meu avô vai para o Uruguai, né? E acaba que é o primeiro... Não, ele não foi para o Uruguai, né? Na verdade, foi uma grande mentira. Porque, pelo tudo que eu estudei, me parece que quando aconteceu o golpe, ele estava no Brasil e disseram que ele não era mais presidente porque ele tinha saído do país, né? Mas ele estava em Porto Alegre primeiro e só depois ele foi para o Uruguai, não foi isso? O que foi isso ou estou errado? Não está errado. O que configura o golpe é exatamente isso. Ele estava em território nacional quando o senador Áureo de Moura Andrade decretou a vacância da presidência da República contrário ao que a Constituição estabelecia, porque a vacância da Constituição ela só pode ser dada se o presidente estiver fora do Brasil. Só que o golpe foi dado com ele dentro do Brasil. Isso tu tem razão. Dentro do Brasil. Então ele esperou configurar o golpe e depois foi para o Uruguai, que é um país vizinho, né? Nossos vizinhos aqui, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Então, a partir daí, bom, é claro que o meu avô foi perseguido político viveu 12 anos no exílio, morreu no exílio na Argentina, é o único presidente a morrer no exílio na Argentina. E essa perseguição política, ela não termina quando ele vai para o Uruguai, porque em determinado momento todos os países da América Latina foram constituídos por ditaduras militares, à exceção da Venezuela, em algum momento, todos os países da América Latina foram... E o Uruguai também aconteceu a mesma coisa, se não em 64, mas um pouco mais adiante, aconteceu exatamente... Ele continuou perseguido no Uruguai, né? Uruguai... Tinha uma operação que ficava o tempo todo vigiando ele. Tinha toda uma história. Tem uma história até que a seleção brasileira estava no Uruguai e foram visitar o Jango. Só que o único que não foi o Pelé. E aí, quando perguntaram para o Pelé por que você não foi visitar, ele falou, eu tive uma gripe política. Ou seja, ele sempre ficou em cima do muro a vida inteira, né? Quem relata isso no livro do meu pai, né? Jango e eu, Memórias de um Exílio de Volta, escrito pelo meu pai. Tem uma outra história também, dele tomando uísque com Vinícius de Moraes, lá no Uruguai, né? Bem bacana. E o Jango pergunta para o Vinícius, por que você não fala de política? Jango, eu só falo de amor, né? Porque... Mas né? A censura pegava, né? Pegava, as pessoas tinham medo. Eu estava cantando hoje uma música que foi censurada, que era absurdo, né? Aquela de tanto levar frechada do teu olhar. Cara, como é que pode censurar uma música por licença poética, né? Aquela Caminhando e Cantando do Vandré, Cálice, do Chico Buarque, assim, foram milhares. Quem viveu na ditadura
sabe? Foi aí o AI-5, né? Que, como você disse, lá para mim, depois foram 5 atos, e o último foi o AI-5, que reprimia até desde músicas, e tinha inclusive o habeas corpus, porque hoje, você tem direito de dizer que você é inocente, né? Até que prove o contrário, você paga uma fiança e sai. E no AI-5 você não podia. Então você era preso, sumiam com você, né? Como consumiram com milhares de pessoas, não é, Christopher? Nossa, milhares de pessoas sumiram, não apareceram até hoje, e estava tudo certo também, né? Não havia uma contestação. Eu fico imaginando o perigo que a gente corre se a gente não ficar atento às pessoas que a gente coloca no poder. Por isso que essa série de lives também é para a gente entender que política é coisa séria. E se nós não entendermos de política hoje, nós não mudaremos o nosso presente e não criaremos o nosso futuro. Então, o que aconteceu com a história do Jango, que poderia ter sido um presidente que teria mudado a nossa história hoje, né? Aconteceu porque as pessoas permitiram também, né? Então, muitas vezes a gente tem que... eu falo que tudo começou quando escolheram o Jânio Quadros. Ali começou toda a história, né? Que ele tinha umas frases bárbaras, né? Que eu falava... a gente já elegeu muita gente que não valia a pena. Vamos combinar, né? Então, prestar atenção no carisma pessoal que alguns governantes têm e que muitas vezes levam as pessoas a ficar cega, literalmente. É como se tivesse uma nuvem de fumaça e você não enxerga. Foi o caso do Jânio, que fez aquilo e premeditadamente, né, foi ele que ocasionou o golpe militar, não tenho dúvida nenhuma, depois de tudo que a gente estudou, e é o que a gente tem que aprender hoje. Então, ficar atento, né? Fala um pouquinho mais do que foi a ditadura, né? Teu pai deve contar muito sobre isso. Ele tinha menos idade até, né? Ele era novo ainda, o Vicente, né? Vicente foi candidato a presidente da República, é isso? Sim. Teu pai? João Goulart Filho foi candidato... Por qual partido? Foi candidato em qual partido? Pelo partido que agora não existe mais. Foi candidato pelo PPL, tá? Que agora já não existe mais. E agora o meu pai ele é filiado ao PCdoB, tá? E eu sou filiado ao PDT, o meu pai é filiado ao PCdoB. Mas a ditadura é um pouco de tudo isso que tu estava falando. É censura, é cassação, é ato institucional número 5, é a proibição de habeas corpus. Por que proibir habeas corpus? Para o camarada ser preso político e ninguém poder soltar ele enquanto não tiver disposição, né, do chamado da ordem do estado de exceção, né, da doutrina de segurança nacional, que simplesmente dispunha da vida das pessoas. E esse é o maior atentado, porque justamente, por isso quando se fala nesse tipo de crime, quando se fala em estado em direito de transição, é exatamente isso, né? Porque a anistia em 1979, ela acabou aliviando para os dois lados, para o repressor, né? O agente estatal a mando dos governos militares que torturavam, que matavam, que caçavam, que assassinavam, mas também o oprimido, né? E isso foi um grande erro. A gente costuma dizer que não foi uma transição, mas sim uma transação, né? Isso foi perfeitamente negociado, do retorno para a democracia, que só acabou realmente acontecendo em 85, né? Então, assim, em relação ao meu avô, o pior assassinato que pode acontecer, e aí eu quero que qualquer pessoa que estiver assistindo essa live agora se coloque na posição de um perseguido, né, até o último dia, sem ter a possibilidade de voltar para a tua casa, para as coisas que tu ama, para a tua família, tu ser condenado lentamente a morrer fora de um país, sem tu ter o direito de voltar para as tuas origens, para as tuas raízes. Esse é o pior assassinato que pode acontecer. Esse é um assassinato político. Ele é lento, ele é gradual, né? E isso aconteceu com meu avô. E o teu pai, deram a posse para ele, se eu não me engano, foi em 2013, é isso? Né? Foi até com a presidente Dilma Rousseff. Isso. Foi isso mesmo? Ele recebeu simbolicamente. Foi cancelada, foi anulada aquela sessão do Auro de Mourão. Foi cancelada e recuperou.
devolvido o mandato presidencial para o meu avô agora, recentemente, em 2013. Né? Então, porque aquela sessão de 64, uma das tantas vergonhas da história do Brasil é aquela sessão, que ali foi definido o golpe. Inclusive, em cima da mesa do senador Auro de Moura Andrade, havia uma carta de Darcy Ribeiro, que era chefe da Casa Civil do meu avô, dizendo que meu avô estava no território nacional. Então, foi feita gradativamente justiça, foi feita exumação, inclusive, né, repercutiu no Brasil inteiro. Eu advoguei também no inquérito civil público, tramita até hoje o inquérito civil público aqui no Rio Grande do Sul. E não era só ali para descobrir se eventualmente meu avô tinha ou não sido assassinado. Era para ele ter as honras militares de um presidente da República que ele não teve, né? Porque quando ele morreu, o silêncio foi a versão oficial do governo. Não queriam sequer deixar que o corpo dele ingressasse por terra, né? Mas era também para poder proceder com oitivas de tantas pessoas que são protegidas por outros estados que podem ter muito a dizer a respeito das ditaduras, né, e perseguições no Brasil. São testemunhas, né? São pessoas que podem testemunhar, mas também a desclassificação de documentos secretos que podem estar em outros países e que podem ter informações valorosas sobre esse período. Porque dizer que não houve ditadura, claro, para quem não teve absolutamente nada de sua família ou sem nenhuma preocupação, é muito fácil. Só que a democracia, ela não comporta apenas os privilégios e as benesses individuais. Não, a democracia ela tem um significado soberano muito maior, a ponto de que se tu te sente atingido, ou se tu fosse atingida, eu sou atingido também. Isso é cidadania, quando todos nós temos uma ligação. Não é dizer, não aconteceu comigo, aconteceu só com a Regina. Bom, se não acontece comigo, tá tudo bem. Não tá bem. Até porque se acontece com a Regina, pode acontecer comigo. Isso é uma questão, Lógico, uma questão de cidadania. lógico. Né? Eu quero dar um alô aí para o pessoal que está, a Juscelia, né, o André, tem muita gente legal aqui, agradecer aí a audiência. Semana que vem a gente vai falar sobre George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Olha que legal, né? E também vai ter que falar, é lógico que é muito importante, sobre como a nação dos Estados Unidos aconteceu e por que ela aconteceu, né? Porque ela não foi Estados Unidos a vida inteira, né? Era dentro da Europa. E a gente vai falar sobre tudo isso a semana que vem. E eu gostei tanto que eu vou trazer novamente o Christopher Goulart aqui, para que você possa contar mais sobre isso. Eu penso que daria, assim, 10 horas de live, se a gente fosse contar, até mesmo que eu vivi na ditadura, né? A ditadura acabou que ano, Christopher? Em 80... Que ano que acabou? Tecnicamente, 85. 85. Nós analisamos... 85. Só em 89 teve outra eleição, então a gente pode dizer que foram 25 anos. 25 anos, olha só, né? 25 anos que a gente ficou na mão de poucas pessoas aí, e comandando o nosso país, comandando as nossas vidas. Eu creio assim, alguém aqui viveu na ditadura, coloca eu aqui, né? Porque só realmente quem viveu na ditadura pode entender o que a gente está falando, o que é ser proibido de até trafegar muitas vezes, né? Naquela época a gente tinha uma condição muito diferente do que a gente tem hoje. Então, viver numa democracia é a coisa mais linda que existe no mundo. Então, quando as pessoas começam a trazer para a gente, mesmo que remotamente, algumas possibilidades, e se algum dia começarem com, olha, vamos falar que essa música não é muito boa, né? Começa por aí também, né? A assessoria de imprensa, né? Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, é um alerta para que a gente tome cuidado e fique realmente atento ao que a gente está colocando no poder, quem nós estamos colocando no poder. E meu alerta é para que a gente estude mais sobre política, estude mais sobre história. E eu quero ir para o encerramento dessa live. Você dê uma mensagem aqui para a gente e fale da importância de nós sabermos realmente mais sobre o nosso país, entender mais sobre política
e se encerrar antes de eu falar qualquer coisa. Então, o meu beijo para todos vocês, obrigada pela audiência, e quero agradecer a você. Eu estou honradíssima de ter sua presença aqui, de saber sobre a história desse homem, que é um homem que eu admiro muito, eu estudo, eu gosto, e vou estudar muito mais agora, né? E eu quero realmente fazer uma live no meu YouTube, somente falando sobre ele, de pelo menos 2 horas, para que a gente possa cada vez mais falar sobre esse momento de 64. O palco é teu. Eu agradeço, obrigado, Regina, a todo mundo que permaneceu aqui conosco até agora. E é isso, vamos dialogar, vamos conversar de forma pacífica, de forma respeitosa, falar assim sobre política, ter a habilidade de saber, inclusive, discordar, mas com franqueza. É isso que falta no povo brasileiro hoje. É isso que falta nos nossos líderes. Não há problema. Aliás, divergir é uma questão de respeito. Se eu divirjo de ti, é porque eu considerei a tua ideia. Mas eu, modestamente, tenho outra posição. Então, a própria divergência, no meu entender, é uma questão de respeito. Mas isso tem que ser colocado em prática. Né? Porque, afinal de contas, a gente precisa compreender que todos nós queremos um país melhor. Independente se é de direita ou de esquerda, a pessoa pode gostar mais do Estado, pode gostar menos do Estado, pode querer mais iniciativa privada, pode querer menos iniciativa privada. Mas, claro, sempre dentro de digamos assim, convergência de alguns valores. Por exemplo, democracia, Estado Democrático de Direito, né? Liberdade, valores essenciais. Né? Dentro dessa convergência, é possível, sim, nós construirmos um país melhor, um Estado melhor, uma cidade melhor. Eu acho que falta isso, e eu me coloco à disposição, inclusive, para fazer isso, dialogar. Claro, dada aí o meu tamanho, né? Que é um tamanho de um militante, de um lutador, mas eu não temo que nós temos toda a capacidade de colocar em prática assim, um país melhor, onde todo mundo tem orgulho dos seus representantes. Talvez demore isso um pouquinho, talvez isso exige um pouco de sacrifício de muitos, mas esse sacrifício ele se faz necessário. Então, obrigado a ti, obrigado a todos aí que nos acompanharam. Eu quero só ressaltar que, além de ser neto do Jango, ele ainda teve um tio, né, que foi brilhante, que foi o Brizola. O Brizola foi um dos maiores oradores, né, da história. Ele tinha um carisma pessoal tremendo, embora fosse polêmico, brigasse muito, né? Era uma pessoa que quem conhecia jamais esquecia.